Espírito Santo, vinde orar em mim. É bonito. Espírito Santo, vim falar em mim, orar. Espírito Santo, vinde falar em mim, orar. Espírito Santo, vinde orar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Isso. Pode continuar o piano. Queridos filhos e filhas, a primeira leitura e a segunda leitura de hoje, na verdade, elas são totalmente antagônicas. Parece que uma complementa a outra, mas vou explicar por que não. E é bom estudar a Bíblia, né? Sempre bom. Então, se na primeira leitura, vamos só ao teclado agora, por favor. Se na primeira leitura, depois a gente volta com os instrumentos. Se na primeira leitura nós vemos o Espírito Santo fazer com que pessoas tão diferentes e de diferentes localidades, culturas e costumes se entendam e falem uma mesma língua, que foi o que você acabou de ver na primeira leitura. Partos, medos, elamitas, todo mundo, quando o Espírito Santo desceu, falou a mesma língua. Foi o antônimo, isto é, o contrário da Torre de Babel, quando os homens desunidos e maldosos, né, tiveram suas línguas confundidas por Deus. Aconteceu hoje, na primeira leitura, o contrário da Torre de Babel. Isso na primeira leitura. Por quê? Porque o primeiro dom do Espírito Santo é a unidade, tá? O primeiro dom do Espírito Santo é o quê? A unidade. E o primeiro trabalho do diabo é a divisão. Na segunda leitura, que você viu São Paulo falando de um só corpo, uma só alma, há diversos dons, mas um só Espírito que deve formar a gente num só corpo. Na verdade, São Paulo escreveu e fez essa homilia porque a comunidade de Corinto começou bem, começou caminhando no Espírito, mas depois desandou. Desandou como? Caminhando na carne. E um espírito de divisão começou a jogar as pessoas da comunidade umas contra as outras, na segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios. E assim, na comunidade de Corinto, os que tinham qualidades como inteligência, saúde, estudo e os próprios dons e carismas que o Espírito Santo mesmo havia distribuído, ao invés de colocarem seus dons a serviço dos irmãos, começaram a exigir que fossem tratados como pessoas importantes, melhores que as demais. Então veja bem aqui uma pequena aula de São Paulo, de teologia paulina, de comunidade de Corinto. Para quem não sabe, fique sabendo que a comunidade de Corinto era a comunidade onde a turma mais tinha dons. Tanto é que um dia São Paulo escreve numa certa ironia, chama-se ironia paulina. A ironia de Paulo é para o bem, não é sarcasmo. São Paulo escreve dizendo assim para Corinto, detalhe:
Comunidade que ele mesmo fundou. São Paulo sentia-se pai dessa igreja. Ele fundou. Então ele era o paizão deles. E por isso ele puxa a orelha como um bom pai. E uma vez ele fala assim para Corinto: não vos falta nenhum dom. Mas ele usou de ironia, porque embora eles tivessem todos os dons, eles não tinham o dom principal. E qual que é o dom principal? O amor. Por isso São Paulo vai escrever em Coríntios 13: se eu falasse todas as línguas, entregasse meu corpo a chamas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Porque eu fiz aquilo por espetáculo, eu fiz aquilo por vanglória, eu fiz aquilo para me aparecer, eu não fiz aquilo por caridade, eu não fiz aquilo movido pelo Espírito, mas pela minha carne, que é arrogante, teimosa, prepotente e vaidosa. Então São Paulo apóstolo, ele lembra a comunidade: vocês têm muitos dons, mas vocês não entenderam nada. E aí uma curiosidade, né? Quando você lê, quem quiser estudar mais, você lê Coríntios 12, quando fala dos carismas e dons do Espírito Santo, você vai ver que na comunidade de Corinto tinha gente que profetizava, tinha gente que tinha visualização, tinha gente que falava línguas estranhas e outros que interpretavam, e tinha gente que tinha dom de discernimento dos espíritos. Olha que comunidade do fogo! Só que um disputava com o outro, falando: eu tenho visões, e você? O outro falava: eu profetizo. O outro falava: não adianta nada, eu sei discernir os espíritos, se é do bem, se é do mal. E o outro falava assim: eu tenho o dom da cura, eu boto a mão, a pessoa é curada. E as pessoas começaram a pensar que tudo que elas tinham era por elas mesmas, não era por Deus. Então São Paulo escreve a segunda leitura, porque infelizmente o amor fraterno, a caridade fraterna foi se esfriando, e a comunidade foi tomada por rixas, intrigas, ciúmes, disputas e rivalidades. Começaram caminhando no espírito, terminaram com o espírito mal, terminaram na carne. Tomemos cuidado, porque há muita gente que começa bem, mas não é todo mundo que começa caminhando no espírito e termina caminhando no espírito. Meus filhos e minhas filhas, o que aconteceu com essa comunidade? Porque essa comunidade maravilhosa chegou a esse ponto, e a resposta cabe a nós, para homens e mulheres dos nossos tempos, e eu vou explicar. No mundo bíblico, concebe-se que o ser humano ou é dominado, conduzido por um espírito mau, ou ele é conduzido por um espírito bom. Isso em toda a Bíblia. Eu poderia citar várias passagens, mas eu vou falar a mais clara, que é de 1 Samuel 16:14. Vocês se lembram que o rei Saul foi ungido por Deus com o santo óleo que Deus enviou sobre Saul, o Espírito Santo, mas Saul começou no espírito e terminou na carne. Diga-se de passagem, terminou a vida louco. Veja o que está escrito lá. Eu vou falar como está lá na Bíblia, depois quem quiser conferir em casa. 1 Samuel 16:14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Veja que tragédia se isso te acontecer. Está aqui. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então veja, mesmo o espírito mau que passou a assombrar Saul e perturbá-lo, foi permitido por quem? Pelo Senhor. Nossa, mas por que Deus faz isso? Pedagogia, para ver se a pessoa acorda, para ver se ela se toca. Às vezes a pessoa sai da sã doutrina da igreja católica e começa a invocar mortos no espiritismo, e começa a ir para macumbaria, e aí Deus permite que ela ouça ranger de portas, gavetas se abrindo, vulto, vozes, para ver se ela volta para a fé. Porque mesmo o espírito do mal, ele tem que obedecer a Deus. Então veja, olha aí, um espírito mal assombrava da parte do Senhor. Quantas vezes eu vejo alguns de vocês falando: ai, Padre do céu, eu tive problema lá, fui lá na vidente lá, né? Eu só olho, continua. Já vou pegando a cinta, né? Brincadeira, não faço isso não. Depois a pessoa fala: agora meu filhinho pequeno está vendo uma sombra. Você que chamou, criatura. Agora eu que tenho que expulsar. Aí eu vou com um pouco de medo, igual o Chapolin. Sim, eu vou, mas vou. Então veja, né? Agora veja só o que o versículo 15, não está aí na sua Bíblia, porque não está nessa leitura. 1 Samuel 16:14, agora 15. Presta atenção, que a turma não lê a Bíblia, daí fica tudo perdidão.
Vamos estudar a Bíblia. Olha lá. Então os criados de Saul lhe disseram o óbvio: eis que agora tens um espírito mau da parte do Senhor que te assombra. Versículo 16: diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. Quem que era esse homem? Davi. Olha lá. Que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com sua mão a harpa e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos, o rei Saul: buscai-me, pois, um homem que toque bem. Atenção aqui aos músicos. Atenção, músicos da nossa paróquia principalmente. Veja como o ministério de música de vocês é importante. Porque se vocês tocarem e cantarem no Espírito de Deus, vocês ajudam o Espírito Santo a cicatrizar as feridas do corpo e da alma. Vocês ajudam as pessoas a lavarem suas almas. Mas se vocês tocarem na carne, movidos por vanglória, movidos por espetáculo, movidos por disputa, vocês não só não ajudam, como atrapalham a obra do Senhor. Essa é a primeira coisa. Então aqui elogiar, veja, o ministério dos músicos. Davi tocava a harpa, o espírito mau saía. Esses dias um de vocês, o Danilo, pediu para eu abençoar o seu violão novo. Falou: padre, pode abençoar o violão? Eu falei: não só pode, como deve, para que cada nota que for dedilhada cure as feridas do corpo e da alma. E não raros músicos vêm às vezes me trazer um teclado novo para eu abençoar. Abençoemos. Agora veja o que o rei Saul, espertão, falou: traz um homem que toque harpa. Mas que toque de qualquer jeito? Sim ou não? Ele falou como? Que toque bem. Que às vezes também tem uma tentação de botar alguém que toca arranhando, né? Alguém que toca desafinado para Deus. Não, isso não é preconceito, porque para Deus é o melhor. Lá no baile a gente põe, certo? Na festa junina você pode pôr, mas na casa de Deus você tem que dar o seu melhor. Então nós vamos colocar sempre em nossas missas o quê? O melhor. Porque a gente quer se aparecer? Não. Porque vai impressionar vocês? Não. Mas porque Deus merece o melhor. Na porta da catedral de Sorocaba, sabe quando tem aquela parte branca, do lado de fora, tem um triangulinho assim, ó, a Trindade. Olhe lá quando você for, que a turma vai lá e não presta atenção. Lá em cima está escrito o quê? Isso, muito bom. Está escrito dom. O que significa? Deu óptimo máximo. A Deus o ótimo, o excelente e o melhor. Lembre-se que Caim e Abel ofereceram sacrifício para Deus. De Caim foi rejeitado, porque foi feito de qualquer jeito. O de Abel foi aceito. O que você anda oferecendo para Deus? Principalmente você, músico e música da nossa paróquia. Depois grave aqui e manda para os músicos, né? Que toque bem e me traga. E quando Davi começava a tocar harpa, o espírito mau de Saul, o que acontecia com ele? Ia embora. Que coisa linda. E aqui também não ia falar, mas vou falar uma coisa boa. Quando você sentir que está tristão, sabe? Sentir que está tendo discórdia na sua casa, sentir a casa carregada, bota hinos da igreja no YouTube, no Spotify. E nem que você não esteja com vontade, que a gente está meio desanimado, deixa o Spotify cantando, mas deixa. Quer melhorar? Canta junto. E os espíritos maus saem de nossas casas. Amém? E aí então no Salmo 142, o salmista, nesse sentido, na mesma esteira, vai fazer uma oração que a gente precisa rezar mais, ou seja, com mais frequência, esta oração do Salmo 142. Olha que bonito, vamos rezar com o padre já, para já fazer efeito. Vamos tomar um medicamento já, comigo. Vou falar como está lá. Vosso Espírito bom me dirija, vosso Espírito bom e dirige, e me guie por terra bem plana. Por terra bem Então vou falar aqui eu. Vosso Espírito bom me dirija e me guie por terra bem plana. Toda a igreja. Vosso Espírito bom me dirija e me guie terra plana. Aquele que conseguiu olhar o vitral daqui e aquele que conseguiu olhar o vitral de lá,
né? E quem está em cima no mezanino, olha o vitral da direita. Esse aqui, o vitral da esquerda, tem uma pombinha que eu pedi para colocar quando estava na maquete a igreja ainda, porque eu queria que representasse quem? O Espírito Santo. Então olha para a pombinha mais perto de você. Olha, o cinegrafista ajuda a gente. Olha. E olhando para ela, primeiro Padre, vosso Espírito bom me dirija e me guie por terra bem plana. Vamos clamar, igreja. Vosso Espírito bom me dirija e me guie terra plana. Salmo 142. Amém? Tudo isso é introdução. Agora vem as implicações. Vamos lá? Quem de nós já não fez essa experiência de um espírito mau em nós? Talvez você fale assim: credo, Padre, Deus o livre, chuta que é macumba. Eu vou provar para você. Quer ver? Vou provar. Amassei minha aliança aqui. Olha lá. A gente tentou ser gentil, ter paciência, ser fiel, mudar de vida, e quando viu, quando menos percebeu, a ira tomou conta de nós. Os maus ímpetos tomaram conta de nós, e quando vimos, já tínhamos falado coisas das quais nos arrependeremos pelo resto de nossas vidas. Quando você é tomado pelo espírito mau, pela tua carne, você fala as coisas de cabeça quente, e você destrói as pessoas que estão à sua volta. E depois que você falou, não adianta falar: desculpa, eu estava de cabeça quente. Não é isso que eu queria dizer, gente. Porque as palavras deixam marcas profundas, e se não for pelo fogo do Espírito que as cauteriza, elas não saem nunca mais. Quem já não falou coisa de cabeça quente e depois se arrependeu? Teve alguns que até disseram: por que você não morre, hein? Teve mãe que falou para o filho: por que você nasceu? E se arrependem profundamente, principalmente quando eles estão no leito de uma UTI. Quando você fez isso, você falou sem pensar. Quando você emitiu juízos sem ser guiado e guiada pelo Espírito, aconteceu com você o que aconteceu com São Pedro. Quando Jesus falou que ia morrer por nós, o diabo arrepiou. E aí o diabo tomou a boca de Pedro e falou: que isso nunca aconteça. Jesus falou: retira-te, Satanás, porque tu não pensas as coisas de Deus, tu pensas como os homens. Tá vendo? Mas quando Jesus perguntou: quem dizem os homens ser o filho do homem? Deram várias respostas. Ele perguntou: e vocês? São Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus falou, elogiou: parabéns, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Ou nós somos guiados pelo espírito do mal, dando vazão à nossa carne, dando vazão aos nossos maus ímpetos, ou nós somos guiados pelo espírito bom, que nos dirige por terra bem plana. Por isso o poeta dirá: somos senhores, olha isso, hein? Somos senhores do que calamos. Olha a boca do padre. E escravos do que falamos. Toma cuidado. Quando o que você tiver a falar para alguém seja menos valioso que o silêncio, cala-te. Porque você não será conduzido, guiado pelo Divino Espírito Santo. No sábado santo nós acendíamos o Círio Pascal. E pode o cinegrafista mostrar para o povo de casa, por favor. Círio Pascal, que dentre outros belos simbolismos nos recorda a coluna de fogo lá no livro de Êxodo, que ia à frente do povo pelo deserto. Na noite de sábado santo, esse Círio Pascal rasgava as trevas da matriz de São José Operário, porque a igreja estava na penumbra, trazido pelas mãos do diácono, e ia rasgando com seu lume, não só as trevas da igreja, mas as trevas do nosso coração, as trevas da nossa alma. Esta coluna de fogo, na Bíblia em Êxodo, constituía proteção contra quaisquer inimigos que tentassem atacar os israelitas à noite. Quer se tratasse de um inimigo representado por uma nação adversária, quer se tratasse pelas feras do deserto, a coluna de fogo iluminava os israelitas à noite.
Ninguém e nada poderia penetrar ali sem ser descoberto, porque a luz da coluna revelava. Do mesmo modo, o fogo do Espírito Santo que reside em nós, desde o nosso batismo, afasta, dissipa os espíritos maus e protege-nos contra os ataques do principal inimigo nosso, que é de Satanás. E esse fogo permite que a gente descanse no colo do nosso Pai Celestial, mesmo em meio aos mais severos ataques. Não sei se vocês se lembram, quando no domingo do Bom Pastor eu expliquei o Salmo 22, e eu dizia assim, aquele salmo: preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo, e o meu cálice transborda. Eu falava, como que pode alguém almoçar e tomar vinho na frente do inimigo? Aquele que descansa nos braços do seu Pai Celestial e sabe que tem o clarão do fogo do Espírito no peito. E assim como as trevas são incompatíveis com a luz, até mesmo pela lei da física, a luz do Espírito em nós dissipa as trevas da escuridão e as trevas dos anjos decaídos. E por isso é preciso que tenhamos o Divino Espírito Santo, intimidade com o Divino Espírito Santo, clamar muitas vezes: vem, Divino Espírito Santo, vosso Espírito bom me dirija e me guie por terra bem plana. Mas, filhos e filhas, a Sagrada Escritura vai nos ensinar que só Deus tem poder para expulsar do ser humano o espírito mau e infungir, com o perdão da redundância proposital, dentro do homem, dentro da mulher, no seu âmago, o espírito bom. Essa profecia está em Ezequiel 36, 27, quando Deus prometeu: eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa. Olha que coisa mais linda, né? E vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. E aqui então se esclarece o evangelho da missa, onde nosso Senhor sopra sobre os apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo. Se só Deus pode colocar dentro do homem, como colocou em Adão, o seu ruá, o seu espírito, se só Deus pode fazer isso, e São João está dizendo que Jesus soprou e disse: recebei o Espírito Santo. São João está afirmando para nós categoricamente que Jesus é Deus. Só Deus pode colocar esse espírito dentro do peito do homem. E hoje se cumpre aquela promessa que o Senhor fez para nós há poucos dias atrás: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um outro Paráclito, para que permaneça sempre convosco, e Ele é o Espírito da verdade. A penúltima coisa que eu tenho que dizer é explicar o que é Paráclito, que a turma não sabe, a maioria não sabe. Paráclito é um termo tirado do mundo jurídico antigo, da civilização greco-romana. Em que consistia um Paráclito? Paráclito é grego, parakletos, aquele que é chamado para estar ao lado. No mundo antigo não existia advogados como a gente conhece hoje, não existia. Então quando você era acusado de uma coisa, sabe o que você tinha que fazer? Reunir a turma que acredita em você e levar lá para dar depoimento. Era assim que a defesa era feita. Só que às vezes acontecia de uma pessoa ser acusada, ela saber que ela era inocente e por medo não irem testemunhas depor a favor delas. Ninguém ia, tinha medo. Às vezes porque talvez ela foi acusada de insurgência contra o império. Então as pessoas não iam. E aquela pessoa ia para julgamento, ela ia ser morta, pena de morte. Ela só tinha uma última chance, sabe qual? E aí ela tinha que rezar para que isso acontecesse. A chance era que uma pessoa idônea, respeitada, de conduta ilibada, do meio da assembleia, de livre e espontânea vontade, se levantasse e na maioria das vezes sem falar nada, se colocava do lado do acusado e ali ficava. Quando a turma via aquele homem, geralmente de cabelo grisalho, respeitadíssimo, botar a mão no fogo por aquela pessoa, o júri entendia que aquilo era uma solene absolvição e a pessoa era perdoada dos seus pecados ou
daquilo que ela havia sido acusada, geralmente sem ter culpa no cartório. Esse rapaz, senhor de idade, respeitado, que levantava da assembleia sem falar nada e dizia: eu boto minha mão no fogo, era o Paráclito. Quando Jesus está dizendo que o Espírito Santo é nosso Paráclito, o Senhor está dizendo: ainda que a tua consciência te acuse, eu não te acuso, eu te defendo, e eu estou disposto a botar a minha mão no fogo por você, porque o meu filho eu já coloquei. Eu quero perdoar todos os teus pecados, eu não quero condenar você, mas com uma condição. E qual é a condição para ser perdoado? Que você esteja de fato arrependido. E aí tem um segundo passo. Qual que é o segundo passo? Presta atenção. Nosso bispo falou ontem, Dom Júlio, e é verdade. Jesus perdoa tudo. Se você estiver arrependido, presta atenção. Presta atenção. Mas Ele não perdoa se você não pedir perdão através da igreja, porque Ele deixou a igreja, a comunidade dele. Então essa coisa, eu me confesso direto com Deus, é mentira de Satanás. Porque Jesus quer sim que você se humilhe, chegue para um homem representante dele e diga: Senhor, eu errei, para que Ele te perdoe. Jesus deixou o poder de perdoar pecados. A Bíblia diz: só Deus perdoa pecados. Mas para ser perdoado, Jesus deixou esse poder somente para a igreja dele, pelo poder do Espírito Santo. Então mesmo eu que sou padre, quando eu estou em pecado, eu tenho que procurar um outro sacerdote, me humilhar diante da mão do Altíssimo, para que Ele me conceda o perdão que Ele conquistou pela sua santa cruz. Então confessar direto com Deus vai contra a Bíblia, vai contra a Sagrada Escritura. O Senhor vai perdoar sim, se você pedir perdão através da igreja dele. Porque quando você peca, você rompe com a igreja, que é a família de Deus. Está entendendo a diferença? Vamos ver se vocês prestaram atenção no Evangelho, vamos lá. Os pecados que vocês perdoarem serão, e os que vocês não perdoarem serão retidos. Como é que um protestante dorme com um barulho desse? Se em Tiago capítulo 5, confere na sua Bíblia, Tiago capítulo 5 está dizendo: confessai os vossos pecados uns aos outros. É preciso que você admita o teu pecado. Então você que não se confessa, você está no caminho da condenação. Por isso acorda enquanto ainda há tempo. Estou falando para o seu bem. Deus está disposto a te perdoar, mas você precisa se confessar. Senão quando você morrer, você estará em maus lençóis. Certo? Então esse Paráclito é teu advogado de defesa. E se ninguém nunca te falou, eu vou dizer aquilo que o venerável arcebispo Fulton Sheen dizia, e é uma grande verdade. Atenção: o tribunal de Cristo, que é o sacramento da confissão, o confessionário, o tribunal de Cristo é o único tribunal onde o réu confessa a culpa e sai absolvido. Porque no tribunal do mundo, se você confessar a culpa, o que acontece com você? Você é preso e condenado. Com Jesus não. Se você não se confessa, você não é um católico de verdade. Você é um católico fake. Então, última colocação. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim: padre, verdade que o batismo apaga todos os pecados? Resposta: sim. Mas se ele batizou com 40 anos, apagou tudo? Sim, apagou tudo. Uau, incrível. Por quê? Porque pelo batismo nasceu um novo homem, pelo batismo nasceu uma nova mulher. Só que há um perigo. O perigo que São Paulo fala à comunidade de Tessalônica, em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. São Paulo vai dizer assim: não extingais o Espírito. O que significa isso? Na outra tradução para a língua portuguesa: não apagueis o Espírito. Como é que alguém pode apagar o Espírito? Pois São Paulo está falando: cuidado para não apagar o Espírito. Vamos explicar isso. Desde o dia de nosso batismo, o Espírito Santo fez nascer um homem novo, uma mulher nova. Sim, é verdade, isso é uma realidade. Mas quem de nós pode afirmar que após o batismo nunca mais pecou?
que só fez coisas certas, que só tomou sábias decisões e que nunca mais fez coisas erradas das quais se arrependeu? Então como assim? O fato é que quem esperou e espera do seu batismo uma transformação imediata, milagrosa e espetacular, no mínimo vai sair desiludido. E por quê? Porque o Espírito não age assim. O Espírito, como o reino de Deus, se desenvolve nos moldes e termos de Deus, como uma pequena semente, a menor de todas, semeada no coração do homem no dia em que você foi batizado. E essa semente cresce devagar, em silêncio, mas produz frutos em abundância e frutos que permanecem. Meu filho e minha filha, é tão bonito quando a gente decide caminhar no Espírito, deixar-nos ser conduzidos por Ele. E nós vamos percebendo que ser cristãos não nos torna melhores que os outros, mas bem melhores de quem nós mesmos éramos. Quando você caminha no Espírito, você olha para você mesmo, sabe? Você olha para você mesmo e você constata assim: Senhor, eu sei que eu ainda não sou quem eu preciso ser, mas desde que a gente começou a caminhar junto, eu já me percebo melhor de quem eu era. O Espírito tem paciência com seus processos. Paciência, porque Ele sabe que a mudança que Ele vai operar em você é real, mas é gradual, é processual. Quem não tem paciência com você é você. Mas o Espírito tem. O Espírito tem. Se alegrem, filhos e filhas, com suas pequenas conquistas, com suas pequenas mudanças que o Espírito já operou em você. Você era pavio curto, não rasga mais. Era fofoqueiro, cala a boca. Não rezava, começou a rezar o terço, e do terço foi para o rosário. Não sentia amor à hoxa consagrada e agora sente. Não vai mais à missa porque é obrigação, mas porque você percebe que se você não vai à missa, a semana não tem graça. Então olha, não é você, é o Espírito trabalhando em você. Amor ao Papa, amor à igreja, é o Espírito trabalhando em você. Mas essa mudança é processual, é gradativa. E agora eu posso terminar. Concluo com uma ilustração que pode lançar luzes nessa nossa reflexão. Um jovem guerreiro, indignado com a sua raiva constante, brigou com a esposa, brigou com os filhos, brigou no trabalho, e para acabar de acabar, a última gota d'água, sofreu injustiça com um amigo. Procurou seu sábio avô para pedir conselho. O avô, sorrindo carinhosamente, olhou para ele e falou: meu filho, deixa o vovô contar uma história para você. Olha, você me admira, obrigado, não mereço, mas agradeço. Mas eu mesmo algumas vezes, o vovô, senti ódio daqueles que me aprontaram. E gente que me aprontou sem nem sequer se arrepender. Mas meu filho, meu neto querido, o ódio te corrói, mas não faz nada com teu inimigo. Como dizia Shakespeare, é o mesmo que você tomar veneno, uma taça de veneno, esperando que morra o teu inimigo. O vovô lutou muitas vezes contra esses maus sentimentos. E o avô falou assim: meu filho, é como se existissem dois lobos dentro de nós. Um deles é bom e não magoa, vive em harmonia com todos ao seu redor e não se ofende. Luta para fazer as coisas darem certo. Mas o outro lobo, meu filho, esse é vingativo, cheio de raiva. Mesmo as pequeninas coisas o lançam no ataque de ira. E aqui eu tenho que fazer uma denúncia séria, uma profecia que já está se cumprindo. A Bíblia diz, está na palavra, que nos últimos tempos, presta bem atenção, a caridade de muitos se esfriará. Essa onda de ataques, até crianças em creches que vocês estão vendo, é o cumprimento dessa profecia. Nos últimos tempos, o amor, a caridade de muitos se esfriará. Hoje você vê, por exemplo, né? A pessoa estoura simplesmente se alguém passou e não deu seta. E Sorocabana não sabe que carro tem seta. Não sabe, ninguém avisou ele, né? Então se acostume, Sorocabana é assim, né? Vai fazer o quê? Vai xingar, né?
A mulher fica doida porque a máquina de lavar parou e ali ela já ofende todo mundo e o dia acabou, né? Por quê? Porque você não está bem, você não está saudável, você não está uma pessoa saudável, certo? Então isso acontece. Esse lobo mau, essa natureza decaída que habita dentro de você te corrói. Qualquer coisa é motivo de um ataque de ira, e a pessoa não consegue raciocinar, não consegue pensar. E o pior não é isso. O pior é que é uma raiva inútil, porque sua raiva não vai consertar a máquina e não vai fazer o sorocabano dar seta. Não adianta. Eu já desisti, viu? Então, naquele momento o jovem olhou intensamente nos olhos do avô e perguntou: mas vovô, mas se dentro de mim tem um lobo mau, um lobo bom, como é que vai ser? Quem vai ganhar? O avô sorriu e respondeu: filho, é sempre aquele que você mais alimenta. Todos os dias, esses dois lobos, a natureza velha antes do batismo e a natureza nova depois do batismo, entram num embate profundo no tatame do coração para tentar definir o que vai acontecer na nossa vida. E qual dos dois vence a batalha? Aquele que você mais alimenta. Qual você está alimentando mais? Que dependendo da sua resposta, eu sei como está sua casa e onde você vive. As emoções e sentimentos que você escolhe alimentar definem direta e categoricamente o teu futuro. Quando você decide alimentar sentimentos como raiva, inveja, falta de amor próprio, como a comunidade de Corinto, quem está ganhando é o lobo ruim. Isso traz consequências difíceis de lidar, dentre elas a depressão e a ansiedade, que está arrasando os corações de nossos paroquianos. Porém, quando decidimos alimentar o lobo do bem, ser guiados pelo Espírito, vivemos uma vida com mais amor, mais leveza, porque estamos sendo conduzidos pelo Espírito bom de Jesus, que nos guia por terra bem plana. Conclusão: esse Espírito, porém, respeitará a tua liberdade, de modo que a escolha vai ser sempre tua. Ou você é guiado pelo espírito de Saul, veja como ele terminou, Deus me livre e guarde. Ou você é guiado pelo bom Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, deixando as obras da carne. Qual deles você quer escolher? Qual deles você quer levar para casa? Qual deles e qual destas vidas você quer alimentar? Pensamos que o Espírito Santo trabalha em nós nessa missa, e que nós voltemos para nossas casas dentro em breve mais leves, motivados a perdoar, sem rasgar, nos calando e rezando diante das ofensas infundadas, para que o próprio Espírito seja a nossa defesa. O melhor ainda, assuma a nossa defesa. Fale comigo de novo. Vosso Espírito bom me dirija, vosso Espírito bom me dirige, e me guie por terra bem plana. E me guie por terra bem plana. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Ficando em pé e clamando para nossas casas, para nossa família. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor.